Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio. Nós estamos com um alimento diário, essa série, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Nós estamos na primeira semana com mensagem 2, Destinatário Timóteo, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer mostrar para nós a pessoa de Timóteo, a pessoa de Paulo, Senhor Jesus, sua unidade, sua cumplicidade na obra, ó Senhor Jesus, essa obra que é realizada através do Espírito. Nós precisamos exercitar o nosso Espírito, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele possa nos conduzir em todas as coisas. Ele sabe administrar as coisas de Deus. Deus encarregou, tudo para a gente fazer, realizar, mas é tudo mediante o Espírito. Nós precisamos ser um com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito. Senhor Jesus, nós precisamos nos tornar um com o Senhor, aprender, ser aperfeiçoado, ser administrado pelo Espírito. O Espírito sabe as experiências que nós precisamos passar, todas as coisas para realmente realizar transformação na nossa vida, para que Ele possa nos colocar à frente daquilo que Ele determinou, da frente daquilo que Ele deseja fazer, assim como fez com Barnabé e Paulo. Ó Senhor Jesus, ora era Barnabé na frente, depois veio Paulo na frente para poder dispensar para nós, completar para nós a palavra, o mistério de Deus. Ó Senhor Jesus, e hoje da mesma forma, se nós obedecemos o Espírito, Ele vai colocar à nossa frente sempre aqueles que têm o discernimento espiritual para realmente deixar tudo fluir pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3 e do 13 ao 16. Ó Senhor Jesus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Ó Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 1 e o versículo 15. Ó Senhor Jesus. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Atos capítulo 13, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: A obra do Espírito. Ó Senhor Jesus. Tomando como figura a história de Gênesis 24, vemos que o Espírito é como o servo mais antigo da casa de Abraão, responsável por administrar todas as coisas e preparar a noiva para Isaque. De igual modo, o pai disse ao filho que a aguardasse, e enquanto isso, enviou o Espírito para lhe preparar a igreja, sua noiva. Isso significa que tudo o que acontece na igreja procede da operação do Espírito. O livro de Atos conta a história da igreja e a operação do Espírito. Ó Senhor Jesus.
O apóstolo Paulo foi um dos instrumentos escolhidos por Deus e usados pelo Espírito para cuidar das igrejas no primeiro século. Saulo, como ainda era chamado, morava em Tarso, quando surgiu a igreja em Antioquia, uma igreja composta de gregos. Ali se levantou uma igreja muito saudável, maravilhosa, só de gregos, e por essa razão, Barnabé, um irmão notável em Jerusalém, foi enviado até lá. Essa foi uma ação do Espírito para um movimento importante que aconteceria naquela cidade. Barnabé foi buscar Saulo em Tarso para cooperar no cuidado dos irmãos gentios em Antioquia. Ali Paulo e Barnabé serviram juntos por 1 ano, tempo em que Paulo aprendeu a cooperar com os outros. Tudo isso foi obra do Espírito. Ó Senhor Jesus! Após esse período, o Evangelho deveria se expandir e outras igrejas deveriam ser geradas em terras gentias. Foi então que mais uma vez o Espírito agiu, separando Barnabé e Saulo para essa missão. Amados irmãos, tudo isso reforça a função do Espírito de administrar a casa de Deus. É como se ele dissesse: eu tenho uma obra e preciso de gente para realizá-la. Vou chamar Barnabé e Saulo. Ó Senhor Jesus! Àquela altura, Barnabé é quem estava à frente da obra. Barnabé e Saulo formavam uma boa dupla. No entanto, quando chegaram a Chipre, o Espírito deu indicações de que Paulo estava com a palavra, pois lhe fora revelado o conteúdo da economia de Deus. De Chipre foram para Pafos, depois para Perge, e nesse meio tempo, o jovem João Marcos, um primo de Barnabé, convidado por ele para os acompanhar e auxiliar, não aguentou a pressão imposta pelas adversidades e voltou para Jerusalém, onde sua mãe morava. Ó Senhor Jesus! Notemos que a essa altura o Espírito já indicava que Paulo seria o principal ministro da palavra. Ele seria o canal da palavra profética. No início da missão, o Espírito colocou Paulo sob a liderança de Barnabé, o que foi muito útil para que ele aprendesse lições de submissão. A partir de Antioquia da Pisídia, o Espírito Santo inverte a ordem dos nomes, como podemos ver. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Por causa de um tumulto promovido pelos judeus, eles tiveram de deixar a cidade e foram para Listra, onde a família de Timóteo morava. Ó Senhor Jesus! Em Listra, Paulo curou um coxo de nascença, um milagre que deve ter impressionado a mãe e a avó de Timóteo, propiciando que fossem salvas e se convertessem ao Senhor. O aleijado que havia sido curado também foi salvo, e os gregos, que eram muito místicos, passaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, pois este era o principal portador da palavra. Os moradores da cidade até mesmo trouxeram animais para oferecerem sacrifício na frente deles. Paulo e Barnabé, porém, pediram que parassem com aquilo. Vejamos o que Paulo disse: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Ó Senhor Jesus! Irmãos, quando pregarmos o Evangelho, não adianta discutir com as pessoas. Alguns podem querer discutir conosco alguma filosofia ou linha doutrinária. Nós, porém, não podemos cair na armadilha das discussões. Ao pregar o Evangelho, devemos tão somente apresentar o Deus vivo, Criador do céu, da terra e de tudo o que nela existe. Devemos falar das maravilhas que Deus fez e pode fazer na vida das pessoas. Nossa função é apenas apresentar o Deus vivo e verdadeiro. Preguemos o Evangelho, não discutamos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual a função do Espírito na obra do Senhor? Ó Senhor Jesus! Como a gente viu, a gente tem visto no Alimento Diário, que a função do Espírito é administrar todas as coisas, é preparar a igreja como a noiva para Cristo. Ó Senhor Jesus! O irmão fez a referência ali em Gênesis 24, quando Abraão pega ali o servo mais velho e manda ir buscar uma noiva para Isaac, sem anjos, dentro da parentela de Abraão. Falou: olha, você vai jurar e não vai pegar entre nenhum dos povos aqui que a gente habita, mas vai pegar na minha parentela. O Espírito ali cheio de discernimento, Senhor Jesus, foi lá e realizou a obra de Deus. Ó Senhor Jesus! Isso que tem que perceber hoje, Hoje o Espírito é que faz a obra do Senhor. Hoje muitos querem usar o Espírito para fazer uma obra própria, mas
o Senhor está mostrando para nós que não, é o Espírito que faz, é o Espírito que administra, Ele sabe todas as coisas e nós precisamos estar debaixo da sua direção, que cada um de nós possa aprender a exercitar o Espírito para realmente ouvir, né, do Espírito, ser preparado através do Espírito para realizar aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê esse coração. Meu ponto-chave de hoje: a obra é do Espírito, devemos seguir sua direção. Ó Senhor Jesus, a gente não sabe nada, quem sabe é o Espírito, né? Ele que realmente sabe o que está acontecendo, sabe o que está se passando ali, né, no coração das pessoas. O próprio Jesus, Senhor Jesus, quando viveu na terra, sempre deixou claro, né, que sempre fazia tudo pelo Espírito. Senhor Jesus, ele não queria seguir nenhum sentimento humano, mas ele queria sempre estar ligado, conectado à vida divina. Senhor Jesus, para poder, como homem, ser aprovado na obra de Deus. E hoje, da mesma forma, nós precisamos ser formados como a noiva de Cristo, um dia aquela que vai ser a esposa de Cristo, Senhor Jesus, que vai ser o complemento de Deus. E hoje nós precisamos também cumprir a vontade dele hoje, aqui na terra, ser trabalhado por ele, que o Senhor nos desperte para realmente deixar o Espírito e realizar todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa questão, né, é um equilíbrio na nossa vida, a gente perceber o Espírito, né, é pagar um preço. Senhor Jesus, hoje muitos querem seguir o seu próprio discernimento, a sua própria maneira. Senhor Jesus, a gente vai ver mais para frente do alimento diário que alguns, né, quiseram ali se aproveitar, né, da obra do Espírito e algumas outras coisas para angariar pessoas para si, Senhor Jesus, para gerar seguidores e tal. Ó Senhor Jesus, mas Paulo sempre teve claro, né, quando alguns vieram adorar ele como um Deus, né, vieram adorar ele e Barnabé, ele logo se levantou: não faço isso não, eu estou aqui justamente para o contrário, eu quero que vocês deixem essas coisas vãs e conheçam, né, o Deus único e verdadeiro, que fez o céu, a terra, Senhor Jesus, o mar e tudo o que existe. Ó Senhor Jesus. Então, e esse é um princípio que o irmão quer dar para nós também, né? O Senhor quer dar para nós também, né, nesse alimento diário. Ó Senhor Jesus, que há um único Deus. Ó Senhor Jesus. Não são três deuses, né? O Pai é um Deus, o Filho é outro Deus, o Espírito é outro Deus. Não. São todos aspectos do mesmo Deus. Ó Senhor Jesus. E o Espírito é a maneira que Deus usa. Não tem como a gente ver Deus, né? Ele habita em luz inacessível. Né? Cristo veio, né, como um Filho de Deus, como um homem, expressando Deus na carne, Senhor Jesus, para se dar a nós. Ele como homem, né, teve um viver perfeito, Senhor Jesus, foi aprovado por Deus, morreu, pagou o preço dos pecados, né, mas não ficou por aí. Senhor Jesus, ele também se tornou o Espírito para gerar a igreja. A igreja foi gerada na ressurreição do Senhor. A nossa salvação se deu pela morte de Cristo na cruz, mas pela sua ressurreição, pela aprovação de Deus Pai, o homem pôde ser introduzido na glória de Deus, na presença de Deus. Deus cumpriu assim o seu desejo, que o homem fosse sua imagem e semelhança, através do Espírito. Então Deus, ele nos deu o Espírito, Senhor Jesus, para que de fato a gente possa realizar todas as coisas. Não é só falar a respeito de um homem, Jesus, que veio há 2000 anos atrás. Não, é o Espírito que confirma tudo isso em nós. Hoje muitos são levados a crer, não é porque foram convencidos por um belo discurso, falando sobre um homem que morreu, né, há 2000 anos atrás. Senhor Jesus. Não, o que nos convence é o Espírito. É o Espírito que nos mostra que isso é verdade. Mas o que acontece hoje? Muitos cristãos depois deixam de ter discernimento, de seguir aquilo que está no Espírito. E passam a ficar ali apenas na mente, né, Senhor Jesus. E às vezes seguem outros caminhos, outras coisas, né, e acabam arrastando muitos atrás de si. É como a própria palavra nos mostra, no final dos tempos, muitos iam se recusar a dar ouvido às sãs doutrinas, né, por obedecerem a espíritos enganadores. Não é o Espírito, Senhor Jesus. Por isso que hoje muitos querem ter dons do Espírito Santo, aqueles dons que aparecem, né? O dom de falar, mas nem tanto de falar, né? Porque, Senhor, senão você vai convencer, se você tem um dom do Espírito para falar, você vai convencer as pessoas a respeito das coisas do Espírito. Mas se você adquirir sua própria habilidade, você pode convencer daquilo que você quiser. Mas o que a gente precisa estar atento realmente é que nós precisamos falar pelo Espírito e levar as pessoas diante do Espírito. Não é convencer as pessoas sobre o meu ponto de vista, mas entregá-las, levá-las diante do Senhor. Isso é o que eu sempre tenho procurado, né, aqui, esclarecer sempre para os irmãos, Senhor Jesus. O nosso trabalho aqui é levar os irmãos à presença de Deus. Hoje,
Os irmãos têm falado na palavra profética, mostrando para nós que muitos irmãos hoje estão tendo dificuldade de crer, Senhor Jesus. Mas por quê? Porque falta exercício do Espírito. A gente vê irmãos que sempre estão em altos e baixos, sempre estão gerando problemas, aí você vai ver, não exercita o Espírito, exercita um pouco, Senhor Jesus. Aí quando vem uma palavra um pouco diferente, uma palavra que exige um pouco mais de base bíblica, ao invés de ir buscar diante do Senhor, né? Senhor, eu quero tocar nisso aqui, eu quero aprender, né? Aí pega, lê, vai, busca, ora. Não, ele olha e fala assim, não, eu não conheço, então se eu não conheço, não existe. Senhor Jesus, então eu não vou crer nessa palavra não. Mas é o que a gente precisa perceber, a obra do Espírito. Hoje os irmãos têm falado coisas conosco, né? Revelação atrás de revelação. Não é para a gente ficar maravilhado e olhando e boquiaberto. Não é para a gente ir diante do Senhor. Senhor, é isso mesmo? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, é isso que a gente precisa realmente aprender a identificar o Espírito. Não é usar o Espírito para benefício próprio, né? Como a gente viu, né? Alguns que têm aparência de piedade, mas negam o poder a essa piedade, a essa expressão de Deus. Eles só querem ficar na aparência. E os irmãos têm nos alertado, poxa, se está acontecendo uma coisa conosco, vamos ser sinceros, vamos diante do Senhor, né? Para que o Senhor possa resolver o problema. É o Espírito que nos prepara. O Espírito, ele tem essa prerrogativa, né? Ele tem essa função que o Pai delegou, né? Por isso que, diante de tudo que a gente leu hoje, né? Sempre é importante a gente responder a pergunta, ver o ponto-chave aqui. Senhor Jesus, não quer dizer que aquilo que eu falei está correto, a gente está vendo aqui a questão de certo e errado. Cada um precisa desfrutar aqui, mas tem que compreender, né? Essa pergunta veio aqui para justamente mostrar o ponto central do alimento diário de hoje. Realmente a gente percebeu, cara, o Espírito ele tem uma função na obra do Senhor. E qual é? É administrar tudo. Senhor Jesus, é preparar a noiva, nos preparar como noiva. Administrar a casa de Deus é administrar as pessoas. É o Espírito que opera. Ele que sabe a maneira de trabalhar. Senhor Jesus, o irmão ele fala na mensagem, não sabe que é no alimento diário, mas ele colocou isso, né, que alguém, né, desavisado, né, algum judeu desavisado começou a falar de Cristo no meio dos gentios. Senhor Jesus, não era para pregar aos gentios, era para falar somente aos judeus, mas alguém falou e foi gerado em Antioquia uma igreja muito saudável, só de gregos. Ó Senhor Jesus, que creram no Senhor. Então mandaram, né, um homem notável, que era Barnabé, alguém que a gente já viu, né, em palavras anteriores, que Barnabé ele tinha um dom de aperfeiçoar, ele não desistia. Senhor Jesus, ele ia ali e insistia, né, como foi no caso de João Marcos, né, depois a gente vê João Marcos ali, né, tão útil, né, à obra do Senhor. Senhor Jesus, porque foi aperfeiçoado. Paulo, né, foi aperfeiçoado por Barnabé, tanto que a gente vê aqui, né, um ano Barnabé conseguiu ali, né, levar Paulo a realmente aprender a seguir o Espírito. Por isso que a gente vê no início de Atos 13, né, estavam jejuando, orando. Senhor Jesus, a igreja de Antioquia era uma igreja de oração. E a gente já vê a importância da oração. Se a gente quer ter uma vida adequada diante do Senhor, a gente precisa orar bastante. Ó Senhor, para que o Espírito possa conduzir todas as coisas. Então, Barnabé precisava conduzir as coisas ali, mas ele viu que sozinho é complicado. Então ele viu o princípio de Deus, né? Onde estiverem 2 ou 3. Ó Senhor Jesus. Então ele foi lá e lembrou de Saulo, né? Um jovem muito constituído, Senhor, mas tinha problema, né? Ele gostava muito de discutir, Senhor Jesus, porque ele conhecia muito, né? E seu conhecimento da palavra ele queria logo colocar nos outros, mas ele precisava ser trabalhado. Então ficou um ano ali, né, aprendendo a se submeter. Ó Senhor Jesus. E aí, né, o Espírito separou Barnabé e Saulo. A gente viu ali dos 5 notáveis de Antioquia, Barnabé é o primeiro, Saulo é o último. Senhor Jesus. E quando iniciou a obra, a gente vê Barnabé e Saulo, logo depois Barnabé e Paulo. Então a gente viu o irmão ele compartilhando que ele não foi procurar alguém para ajudar no meio dos irmãos religiosos. Ele viu em Paulo algo diferente. Ele viu a transformação na vida de Paulo. Senhor Jesus. Ele viu que Paulo era alguém muito sério quanto ao judaísmo, mas que realmente percebeu quem era Cristo. E percebeu que o judaísmo não estava cumprindo a vontade. Mas ele percebeu, olha, esse jovem precisa de aperfeiçoamento. Ó Senhor Jesus. E aí ele começou a aperfeiçoar durante um ano, né, através da obra do Espírito, né, Senhor Jesus. Né, aprendeu ali, né, tudo pelo Espírito. E Barnabé é um homem muito espiritual, de oração, né, Senhor Jesus. E foi ali ajudando Paulo. Depois, quando começou a obra, Barnabé foi ali na frente. Então a gente vê várias frases aqui, ó. Ação do Espírito,
trabalhar do Espírito, administrar, preparar, o Espírito agiu, o Espírito escolheu, o Espírito dava indicações. Ó Senhor Jesus, o Espírito colocou. Então a gente precisa realmente perceber que tudo se dá pelo Espírito. Mas tem irmãos que acham o seguinte: é tudo pelo Espírito, então eu vou ficar parado aqui, o Espírito vai fazer todas as coisas. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa obedecer. A gente não pode só receber uma palavra e sair de qualquer jeito. Olha, Deus mandou pregar o Evangelho, então deixa eu pegar minha Bíblia aqui, minhas coisas, vou lá falar. Ó Senhor Jesus, não, é sair e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Olha, aquela pessoa ali, como eu devo abordá-la? Eu preciso estar todo o tempo no Espírito, Senhor Jesus, para realmente falar aquilo que o Senhor deseja. Como eu já falei várias vezes, eu anoto, chego aqui, olha, eu vou compartilhar isso aqui, isso é rico, isso é bom. Ó Senhor Jesus, e chega, muitas vezes o Espírito muda tudo. A gente precisa seguir o Espírito, né? E Barnabé, ele era alguém realmente que seguia o Espírito. Então no início ele estava na frente, mas depois o Espírito começou a mudar, começou a botar Paulo na frente. Mas a gente não vê Barnabé ter ciúme, a gente não vê Barnabé ter preferência, falar alguma coisa, mas ele estava ali seguindo o Espírito. Hoje, às vezes, a gente acontece, nas situações de ciúmes, né? Alguns, às vezes, não aceitam que o Espírito ache você mais adequado para alguma coisa ou para outra. Mas a gente precisa realmente, né, aprender. A gente viu na semana passada na questão da oração, né, que a gente precisa realmente perceber. Às vezes eu já sei fazer, eu tenho um encargo lá pelo irmão, olha, irmão, aconteceu isso, poxa, eu vou lá visitar, vou lá dar uma palavra. Mas aí você precisa ir diante do Senhor. Senhor, eu devo? Ou o Senhor vai mandar outro? Ó Senhor Jesus, aguardar no Senhor. Às vezes acontece isso, né? Acontece uma situação e você está ali com aquele sentimento: Senhor, eu vou lá. Ó Senhor Jesus. E aí o Senhor fala: não vai. E aí passa um tempo, daqui a pouco o Senhor fala: vai. Aí quando você vai visitar a pessoa, é engraçado até, ela fala assim: poxa, irmão, tanto tempo, aconteceu comigo um problema, dia tal, ninguém veio. Você que veio, mas poxa, tanto tempo depois. Ó Senhor Jesus. Mas para aquela pessoa ter experiência com o Espírito. Então quando você chegou, se você tivesse sido antes, de repente ela não estava tão quebrantada ali a querer discutir alguma doutrina, alguma filosofia, alguma situação. Mas mostrou, isso é uma armadilha. Por isso a gente precisa da orientação do Espírito. A gente não está aqui para discutir com ninguém. A gente precisa apresentar o Deus único e verdadeiro. E é isso que o Alimento Diário também é um ponto-chave que o Alimento Diário quer mostrar para nós essa semana. Reconhecer Deus como Deus único e verdadeiro, que criou os céus, a terra e tudo mais. Ó Senhor Jesus, a gente precisa perceber isso. Nas mitologias, dificilmente você vai ver um Deus que criou todas as coisas. Tem deuses que criaram aspectos disso, aspectos daquilo, mas você não vê. Na mitologia grega, por exemplo, né, a gente vê ali Zeus, né, o principal deus, mas ele não criou todas as coisas. A gente vê na mitologia que houveram antes os titãs, né, e esses titãs tiveram 3 filhos, né, que era Zeus, né, era Poseidon e Hades, né? Hades, na verdade, senhores. E esses 3 filhos se revoltaram, né? E tiraram ali o poder dos titãs e tal, e prenderam, e depois dali que foram fazendo outras coisas e tal. Então você não vê assim nos deuses, em outras mitologias também, não vou ficar citando aqui, mas você não vê deuses que criaram todas as coisas, você não vê isso. Então o Alimento Diário mostra para nós: olha, a gente precisa realmente levar as pessoas a ver o Senhor. Não estamos falando de outras coisas. Então hoje, muitas vezes você vai ter comunhão com cristãos a respeito de Cristo. Parece que você está falando uma coisa totalmente diferente. Não, nós estamos falando de um Deus único. Um Deus que criou os céus, a terra e tudo mais. Aí alguns querem discutir doutrinas, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus. Não, a gente precisa deixar essas coisas. Assim como Paulo falou, olha, estavam alguns ali, né, querendo adorá-lo como deuses. Não, nós somos homens como vocês, sujeitos a sentimentos. A gente está anunciando o Evangelho para que vocês deixem as coisas vãs, né, e se convertam ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Então hoje, muitas pessoas estão olhando para o Cristo, um Cristo errado. O Deus errado, o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. A gente vê o próprio Paulo já ter essa dificuldade. Ele fala que alguns, né, aceitavam uma palavra, né, que estava levando a outro Cristo, outro Evangelho, outro Espírito, Senhor Jesus, que não era o verdadeiro Evangelho. E hoje também a gente tem, né, um monte de coisa por aí. Mas se a gente vai discutir doutrina, não vamos chegar a lugar algum. Ó Senhor Jesus, Paulo discutiu doutrina com os judeus e queriam matá-lo, ele teve que ficar escondido ali. Mas o Espírito levou Barnabé a lembrar dele: olha, esse aqui está separado para a minha obra. E quando chegou a hora de Paulo ir à frente, Senhor Jesus, a gente vê alguém que seguiu o Espírito. E é isso que precisa acontecer hoje.
Nós precisamos estar no Espírito. Não importa se eu estou na frente, se o outro está. Senhor, o que a gente quer é que os irmãos cresçam, que os irmãos aprendam aí diante do Senhor, aprendam a obedecer o Espírito. Não é porque um outro irmão agora está sendo mais usado do que eu, não quer dizer que eu estou menos espiritual, ou tenho um problema, ou deixei de seguir o Espírito. Não, é o irmão mais adequado para aquele momento. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente aprender a reconhecer e não discutir doutrinas, não discutir preferências, mas sempre procurar apresentar um Deus vivo e verdadeiro, aquele que criou todas as coisas. Ele está no centro de tudo. A gente precisa reconhecer esse Senhor, reconhecer Deus, reconhecer a sua obra e reconhecer que é o Espírito que está nela. O que eu preciso fazer sempre é exercitar o Espírito. Não é opinião, não é maneira de falar, é sempre o Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.